Números capítulo 23. Então, Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então, Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então, foi a um alto. E, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E, tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então, alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei, quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, eis que este povo habitará só e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então, disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca. Então, Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte dele, mas a tudo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Assim, o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então, disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E, vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas, com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então, alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como leoa e se alçará como leão, não se deitará até que coma presa e beba o sangue de mortos. Então, Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo: tudo que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali amaldiçoes. Então, Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E, levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos.
Que boas são as tuas tendas, ó Jacó! Que boas as tuas moradas, ó Israel! Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de Sadaru o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então, Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros, que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso traspassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então, alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Ser também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó e matará os que restam das cidades. E, vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E, vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E, alçando ainda a sua parábola, disse: Aí, quem viverá, quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então, Balaão levantou-se, e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Números capítulo 25. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão. E foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então, o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz. E ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto
que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis? Porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor.